Vamos nesse instante relaxar nosso corpo, suavizar os ombros, o rosto, a coluna vertebral e vamos ler o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Testemunho do profeta Joseph Smith. As palavras do próprio profeta Joseph Smith sobre o aparecimento do livro de Mórmon são: na noite de 21 de setembro de 1823, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto estava assim suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo no meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem em pé no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Ele vestia uma túnica solta da mais rara brancura. Era uma brancura que excedia a qualquer coisa terrena que eu já vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante. Tinha as mãos desnudas e os braços também, um pouco acima do pulso. Os pés também estavam desnudos, bem como as pernas um pouco acima dos tornozelos. A cabeça e o pescoço também estavam nus. Verifiquei que ele não usava outra roupa, além dessa túnica, pois estava aberta de modo que eu lhe podia ver o peito. Não somente a sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa, e o seu semblante era verdadeiramente como um relâmpago. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor de sua pessoa. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. Ele chamou-me pelo nome e disse-me que era o mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que o meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Disse-me ele que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes desse continente, assim como de sua origem e procedência. Disse também que o livro continha plenitude do Evangelho Eterno, tal como fora entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Disse também ele que havia 2 pedras em aros de prata, e essas pedras presas a um peitoral constituíam o que é chamado Urim e Tumim, depositadas com as placas, e que a posse e o uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos, e que Deus as tinha preparado para serem usadas na tradução do livro. Disse-me ainda ele que quando eu recebesse as placas sobre as quais ele havia falado, por quanto tempo em que elas deveriam ser obtidas, ainda não se cumprira. A ninguém deveria mostrá-las, nem o peitoral com o Turim e Tumim, salvo aqueles a quem me fosse ordenado mostrá-los, e se eu o fizesse, seria destruído. Enquanto falava comigo a respeito das placas, minha mente abriu-se de tal modo que visualizei o lugar em que estavam depositadas, isso tão clara e nitidamente que reconheci o local quando visitei. Então vamos continuar amanhã. Estamos lendo trecho por trecho para melhorar cada vez mais. Vamos nesse instante
Relaxar nosso corpo, suavizar os ombros, o rosto, a coluna vertebral e vamos ler o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Testemunho do profeta Joseph Smith. As palavras do próprio profeta Joseph Smith sobre o aparecimento do livro de Mórmon são: na noite de 21 de setembro de 1823, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto estava assim suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo no meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem em pé no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Ele vestia uma túnica solta da mais rara brancura. Era uma brancura que excedia a qualquer coisa terrena que eu já vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante. Tinha as mãos desnudas e os braços também, um pouco acima do pulso. Os pés também estavam desnudos, bem como as pernas um pouco acima dos tornozelos. A cabeça e o pescoço também estavam nus. Verifiquei que ele não usava outra roupa, além dessa túnica, pois estava aberta de modo que eu lhe podia ver o peito. Não somente a sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa, e o seu semblante era verdadeiramente como um relâmpago. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor de sua pessoa. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. Ele chamou-me pelo nome e disse-me que era o mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que o meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Disse-me ele que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes desse continente, assim como de sua origem e procedência. Disse também que o livro continha a plenitude do Evangelho Eterno, tal como fora entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Disse também ele que havia duas pedras em aros de prata, e essas pedras presas a um peitoral constituíam o que é chamado Urim e Tumim, depositadas com as placas, e que a posse e o uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos, e que Deus as tinha preparado para serem usadas na tradução do livro. Disse-me ainda ele que quando eu recebesse as placas sobre as quais ele havia falado, por quanto tempo em que elas deveriam ser obtidas, ainda não se cumprira. A ninguém deveria mostrá-las, nem o peitoral com o Turim e Tumim, salvo aqueles a quem me fosse ordenado mostrá-los, e se eu o fizesse, seria destruído. Enquanto falava comigo a respeito das placas, minha mente abriu-se de tal modo que visualizei o lugar em que estavam depositadas, isso tão claro e nitidamente que reconheci o local quando visitei. Então vamos continuar amanhã. Estamos lendo trecho por trecho para melhorar cada vez mais. Vamos, nesse instante, relaxar nosso corpo, suavizar os ombros,
o rosto, a coluna vertebral e vamos ler o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Testemunho do profeta Joseph Smith. As palavras do próprio profeta Joseph Smith sobre o aparecimento do livro de Mórmon são: na noite de 21 de setembro de 1823, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto estava assim suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo no meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem em pé no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Ele vestia uma túnica solta da mais rara brancura. Era uma brancura que excedia a qualquer coisa terrena que eu já vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante. Tinha as mãos desnudas e os braços também, um pouco acima do pulso. Os pés também estavam desnudos, bem como as pernas um pouco acima dos tornozelos. A cabeça e o pescoço também estavam nus. Verifiquei que ele não usava outra roupa, além dessa túnica, pois estava aberta de modo que eu lhe podia ver o peito. Não somente a sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa, e o seu semblante era verdadeiramente como um relâmpago. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor de sua pessoa. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. Ele chamou-me pelo nome e disse-me que era o mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que o meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Disse-me ele que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes desse continente, assim como de sua origem e procedência. Disse também que o livro continha plenitude do Evangelho Eterno, tal como fora entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Disse também ele que havia 2 pedras em aros de prata, e essas pedras presas a um peitoral constituíam o que é chamado Urim e Tumim, depositadas com as placas, e que a posse e o uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos, e que Deus as tinha preparado para serem usadas na tradução do livro. Disse-me ainda ele que quando eu recebesse as placas sobre as quais ele havia falado, por quanto tempo em que elas deveriam ser obtidas, ainda não se cumprira. A ninguém deveria mostrá-las, nem o peitoral com o Turim e Tumim, salvo aqueles a quem me fosse ordenado mostrá-los, e se eu o fizesse, seria destruído. Enquanto falava comigo a respeito das placas, minha mente abriu-se de tal modo que visualizei o lugar em que estavam depositadas, isso tão clara e nitidamente que reconheci o local quando visitei. Então vamos continuar amanhã. Estamos lendo trecho por trecho para melhorar cada vez mais. Vamos, nesse instante, relaxar nosso corpo, suavizar os ombros, o rosto, a coluna vertebral
e vamos ler o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Testemunho do profeta Joseph Smith. As palavras do próprio profeta Joseph Smith sobre o aparecimento do livro de Mórmon são: na noite de 21 de setembro de 1823, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto estava assim suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo no meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem em pé no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Ele vestia uma túnica solta da mais rara brancura. Era uma brancura que excedia a qualquer coisa terrena que eu já vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante. Tinha as mãos desnudas e os braços também, um pouco acima do pulso. Os pés também estavam desnudos, bem como as pernas um pouco acima dos tornozelos. A cabeça e o pescoço também estavam nus. Verifiquei que ele não usava outra roupa, além dessa túnica, pois estava aberta de modo que eu lhe podia ver o peito. Não somente a sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa, e o seu semblante era verdadeiramente como um relâmpago. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor de sua pessoa. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. Ele chamou-me pelo nome e disse-me que era o mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que o meu nome seria considerado bom e mau entre todas as nações, tribos e línguas, ou que entre todos os povos se falaria bem e mal de meu nome. Disse-me ele que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes desse continente, assim como de sua origem e procedência. Disse também que o livro continha a plenitude do Evangelho Eterno, tal como fora entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Disse também ele que havia duas pedras em aros de prata, e essas pedras presas a um peitoral constituíam o que é chamado Urim e Tumim, depositadas com as placas, e que a posse e o uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos, e que Deus as tinha preparado para serem usadas na tradução do livro. Disse-me ainda ele que quando eu recebesse as placas sobre as quais ele havia falado, por quanto tempo em que elas deveriam ser obtidas, ainda não se cumprira. A ninguém deveria mostrá-las, nem o peitoral com o Turim e Tumim, salvo aqueles a quem me fosse ordenado mostrá-los, e se eu o fizesse, seria destruído. Enquanto falava comigo a respeito das placas, minha mente abriu-se de tal modo que visualizei o lugar em que estavam depositadas, isso tão claro e nitidamente que reconheci o local quando visitei. Então vamos continuar amanhã. Estamos lendo trecho por trecho para melhorar cada vez mais. Vamos, nesse instante, relaxar nosso corpo, suavizar os ombros, o rosto, a coluna vertebral, e vamos ler o livro
de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo. Testemunho do profeta Joseph Smith. As palavras do próprio profeta Joseph Smith sobre o aparecimento do livro de Mormon são: na noite de 21 de setembro de 1823, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto estava assim suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo no meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem em pé no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Ele vestia uma túnica solta da mais rara brancura. Era uma brancura que excedia a qualquer coisa terrena que eu já vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante. Tinha as mãos desnudas e os braços também, um pouco acima do pulso. Os pés também estavam desnudos, bem como as pernas um pouco acima dos tornozelos. A cabeça e o pescoço também estavam nus. Verifiquei que ele não usava outra roupa, além dessa túnica, pois estava aberta de modo que eu lhe podia ver o peito. Não somente a sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa, e o seu semblante era verdadeiramente como um relâmpago. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor de sua pessoa. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. Ele chamou-me pelo nome e disse-me que era o mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha uma obra a ser